Oi, gente, tudo bem? Eu hoje tô aqui para falar sobre algo que aconteceu no mundo interior em relação a Deus e a relacionamento a dois também. Foram dois momentos diferentes, mas que foram muito ricos e de uma sincronicidade muito grande. Esses dias eu tava falando com uma amiga minha sobre o trabalho do Davi, né, do Joaquim, do Beija-Flor, sobre Deus, né, sobre essa coisa de Deus em nós. E eu mandei uma ação quântica para ela que tem lá no YouTube deles e senti de fazer também. E quando eu fiz o que veio, a criação de Deus para mim foi um lugar cheio de construções de concreto que não estão terminadas. Aquelas construções tipo o prédio que é só o corpo e tem um buraco no meio, sabe? E eu achei interessante porque eu sonhei muitas vezes com esse lugar. Muitas e muitas vezes, por muitos anos, assim. E sempre que eu tô nesse lugar, eu vou lá pra cima. Eu tô lá em cima, só que eu não tenho como descer. De uma forma que eu não me machuque. Então, eu sempre ficava desesperada ali em cima. E a sensação que eu tinha é que eu tava perdida. Se eu não tivesse ninguém pra me ajudar, eu tava lascada. E ali eu tava sozinha. E eu sempre acabava me jogando nesses buracos, aí eu não aguentava mais, me jogava daquelas alturas. E aí eu sempre acordava, eu nunca via a continuidade disso, pra saber o que acontecia. Agora uma memória minha chegou que uma vez eu pulei e eu fui pro chão. Eu não lembrava disso, agora que chegou. E que eu fiquei bem. Mas enfim, eu fui para esse concreto nessa ação quântica. Tinha um ser também, do mesmo tamanho que eu. Fiz toda a ação, a transmutação. E nessa mesma noite eu dormi e eu tive um sonho em que eu tava em um local. Parecia aquele canal de Santos, sabe? Aquele canal d'água que tem o concreto aqui do lado, né? E tem... Mas só parecia, não é igual. Eu lembro que era bem mais escuro, tipo, tinha uma aparência diferente. Parecia um musgo ali, né? Em vez de água. E aqui ao lado tinha uma passagem de grama, com flores, uma passagem muito linda e fácil de passar. E nesse sonho eu ficava um pouco longe como observador e vários personagens do meu filme queriam passar pro outro lado. E aí nenhum deles foi pela passagem fácil, todos foi por esse concreto. E eles ficavam tentando e eles caíam, se esborrachavam e voltavam. Aí caía de novo, aí ia pro outro lado, era muito difícil, sabe? E eu só observando, nesse momento eu só observava, não tinha vontade de falar nada. E aí eu mudando os personagens e eles sempre queriam ir por aquele caminho. E aí chegou uma hora que eu quis interferir e eu fui lá falar pra eles. Foi um personagem que eu quis interferir, que eu me lembro, né? Eu falava, mas tem ali, ó, ali é mais fácil. Você tá se esborrachando, você vai se machucar demais por aí. Mas a pessoa teimava, ela não me ouvia, ela continuava lá. Ela, não, tem que ser por aqui. Essa pessoa tinha uma sensação de honra de ser por ali. E bem dentro daquelas leis, né, de sacrifício. E de fato esse personagem que eu conversei que tinha essa honra, aqui, né, no dia a dia ela tem de fato essa honra. Ela acha lindo pessoas que sofreram muito para ter o que tem, que se fuderam para conquistar. Ela tem essas leis. E lá foi bem nítido isso, dela se esborrachando e ela continuando ali e falando, não, eu vou por aqui, eu vou por... Aquela vaidade, era muito a vaidade de estar ali, né? E durante o dia eu acordei, lembrei muito, assim, foi uma memória muito nítida,
E passou o dia até que chegaram assim os insights de... Lógico que eu percebi a coincidência com aquele lugar de Deus, que era a mesma coisa. Era a mesma vibração que tinha naquele canal, naqueles concretos que eu sonhava e que eu fiz ação quântica. E aí veio a visão de Matrix. Aquele canal era muito a Matrix. E aquela passagem simples era a simplificação, era a transmutação, era o nosso recebimento, era tudo que a gente... É tudo que a gente está relembrando com eles na forma de viver. São duas formas de viver. E quando eu ficava naquela observação fria, eu não julgava nenhuma delas, nem os que estavam se esborrachando. E na hora que eu tentei ajudar, também foi meu mundo interior me mostrando que às vezes você pode falar, a pessoa não quer ouvir, ela acha bonito, tá ali, tudo bem, saca? É ela, né? Deixa ela seguir o caminho dela. Também eu senti muito disso, do respeito à frequência das pessoas, sabe? Mas mais que isso, foi esse lance da Matrix e da simplificação. Veio muito forte isso durante o dia pra mim. E que ali era o que simbolizava a Matrix pra mim, né? O Deus. E eu sinto que Deus é a Matrix, né? É uma das construções de mais sucesso. E tudo bem. E aí, mas foi muito, muito gostoso perceber isso. E hoje, ontem eu tive uma ação forte comigo, vários movimentos chegando sobre solidão. Foi uma noite bem intensa. Mas depois eu dormi muito bem. Mas eu vou finalizar esse e depois eu vou pro outro. Hoje eu acordei com vontade de ouvir Rita Lee, porque eu lembrei do Joaquim cantando numa das lives Rita Lee, e aí me deu vontade de ouvir Rita Lee. E da Rita Lee, a Rita Lee era alguém que meu pai colocava muito pra ouvir no final de semana, né? Então me veio a memória da infância, quando eu comecei a ouvir. Foi bem suave, mas foi chegando. E aí eu lembrei do filme que eu assistia quando era criança toda semana, O Labirinto. E me deu vontade de ver os clipes. E eu achei muito interessante, porque primeiro veio um clipe que eu gosto muito e depois eu coloquei em outro, que é uma parte que ela tá numa prisão. E essa prisão, ela é feita de várias escadas. Tudo de concreto. É um prédio cheio de escada e não importa pra onde ela vá, ela sempre volta pro mesmo lugar, ela não sai dali. É um lugar mágico, esse filme tem muita magia e tal. Então ela não consegue sair dali, ela sempre passa por um portal que ela volta pro mesmo ambiente, não é o mesmo lugar, mas é o mesmo ambiente. E ela só consegue se libertar a hora que ela se joga no meio daquele buraco, porque é exatamente isso que tem lá, um infinito, um buraco que ela não consegue ver o fim. E eu tava assistindo o clipe e veio muito forte essa cena, ainda não tinha chegado nessa cena, mas veio forte essa cena dela se jogando e falando: você não tem poder sobre mim. E aí eu lembrei da minha ação com Deus. E aí, tipo, veio um monte de insight, porque é exatamente aquilo, né, que veio pra mim como Deus, e a libertação era se jogar. Só que nos meus sonhos eu me jogava com medo. E nessa ação quântica foi de outra forma, né? Foi com uma postura de você não tem poder sobre mim. E eu achei uma sincronicidade linda o meu mundo trazer esse presente pra mim, pra me mostrar, sabe? Pra sinalizar mais uma coisa. Eles têm várias formas de mostrar pra gente. É incrível. E eu senti esse caminho todo, da Rita Lee pro Labirinto. E ainda bem que eu ouvi e fui, porque é muito interessante perceber e ter essas respostas do nosso mundo, né? É gostoso ter essa conexão, essa amizade. E ultimamente também tem chegado muitas leis sobre relacionamento a dois.
que era algo bem... que eu via bem nebuloso, assim, na minha vida. E eu achava que nem nunca ia mudar. Eu tinha várias leis de que homem não presta, de que é tudo cafajeste. Eu criei várias leis de que não tem homem no mundo. Mas isso já tinha sido muito... já tinha se transmutado essas leis. Tanto que eu comecei a fazer amizades até a sair, né? Com pessoas. E saindo com esses caras me chegou muita coisa, porque mexeu, né? Mexeu ali, e eu tava mexendo muito na minha relação comigo, que de fato é a relação comigo, né? E teve um dia que a construção de um filme, de uma cena, sabe? de um filme. Existia sempre um roteiro, e ele sempre foi feito na minha vida por muitos anos. Ele não é muito antigo, deve ter uns 3 anos que eu criei esse roteiro. E ele sempre acontecia com personagens diferentes, em lugares diferentes, mudava um pouquinho, mas era o mesmo filme. E eu tava percebendo que isso estava começando a acontecer. Só que eu percebi, tipo, antes eu sempre percebia, depois que eu me dei conta, né? Só que eu percebia quando eu já tava quase no final do roteiro. Dessa vez não, quando começou a vibração daquele roteiro a chegar, eu dei atenção para aquilo. Eu senti aquilo chegando. Eu fiz o recebimento de todo aquele roteiro chegando. E foi muito mágico porque eu sentei e eu perguntei pro meu mundo por que eu criei esse roteiro. Porque eu sabia que tinha um porquê, não foi à toa que eu criei todo aquele roteiro. Eu sabia que tinha alguma defesa ali. Era pro meu bem que eu tinha criado aquilo. Tudo é bem, né? E dentro dessa visão, chegou, eu comecei a falar, eu deixei meu corpo falar. E ele começou a falar. E chegou, né, na principal lei, né? Relacionamento a dois é uma prisão. Eu comecei a sentir isso no corpo. Tanto a falar, eu falei isso e aí eu comecei a sentir. Eu falei, a galera que falou junto comigo. E eu comecei a sentir isso, que essa lei é como se fosse uma lei raiz, né? De que relacionamento a dois é uma prisão. E aí o meu mundo foi me descrevendo, que eu criei todo aquele roteiro para me proteger principalmente dessa lei, que relacionamento a dois é uma prisão. Então eu sempre vou me libertar dessa prisão sendo, por exemplo, trocada por outra pessoa. Porque aí ele vai aprisionar essa pessoa e me deixa livre. É sempre dentro da impotência também, né? O outro me liberta quando ele me troca por outra pessoa. E até essa coisa troca, né? Como se fosse como se eu pertencesse. E foi toda a vibração que veio de pertencer ao outro, de ser trocada como um objeto, de relacionamento a dois é uma prisão. E eu lembro que, verdade, desde criança eu via isso, sabe? Eu não entendia porque que as pessoas ficavam juntas. É algo que já tinha, sabe? Já era uma lei que veio comigo, não foi criada aqui nessa encarnação. Talvez por alguma experiência que eu tivesse que até impressionou, né, meu mundo interior em relação a isso. Como eu acabo tendo umas lembranças anteriores, às vezes eu consigo sentir de onde vem, mas também isso nem é importante, porque o importante agora é sentir que isso ainda é uma presença. E ali eu senti tudo aquilo. Eu ainda tô nesse movimento dessa lei do relacionamento a dois, porque no final só quer dizer que me relacionar comigo é uma prisão. E ontem eu senti a solidão quando eu cheguei em casa. Eu passei o dia com 2 pessoas que eu gosto. E quando eu cheguei aqui em casa, eu fui entrar aqui, eu não queria entrar. Eu falei, eu não quero entrar nessa casa. E eu falei, nossa, porque eu senti, né, caraca, o que tá acontecendo? E começou a chegar algo muito forte e era solidão. Porque a hora que eu entrasse aqui eu tava sozinha.
E tá tudo dentro disso, né? E aí eu recebi tudo, fui sentindo, tudo chegando. Eu só entrei em casa quando eu senti vontade de entrar. Então eu fiquei lá fora um bom tempo, sentindo a noite também, que eu adoro ficar no quintal sentindo a noite, que é muito gostosa. Mas de qualquer maneira eu tava virada pra dentro, muito pra dentro. E aí a hora que eu consegui entrar, eu continuei sentindo algumas coisas aqui. E continuei sendo sincera comigo. Eu tô sentindo muita necessidade de ser sincera em relação a tudo isso. Eu nunca fui sincera. E agora eu tô começando a ser. Então o que mais tem sido pra mim é o movimento da sinceridade em relação a tudo isso. E tem sido muito gratificante ser sincera comigo. Eu tenho percebido muito mais tudo em mim, sabe? Eu tava sentindo muita ansiedade antes de começar a ser sincera. E ontem, quando eu assumi algumas coisas de verdade, essa ansiedade cessou. E era em relação à companhia. Não tem tudo a ver com essa relação a dois, porque tem a ver comigo, né? Comigo. Eu comigo. E aí, assistindo ainda o Labirinto, depois de eu ver esse concreto, eu assisti outro clipe que é meio romântico, assim, sabe? E aí eu percebi também que ali, naquele filme, o príncipe encantado, né? A relação a dois ali é de prisão, porque esse príncipe... Aliás, quem não assistiu esse filme é muito legal. É com o David Bowie, ele é o príncipe encantado. E ele gosta dessa menina e ele quer aprisionar ela. É assim que ele quer estar com ela, aprisionando ela. Então, tipo, ali já era um exemplo vivo da lei. Relacionamento a dois é uma prisão. E isso veio claro, a hora que eu vi, eu falei, caracas, isso também, mano. Olha só, meu mundo interior já sinalizava, sabe? Não sei se ele já sinalizava. Acho que sim, porque tinha lei. Eu amo esse filme. Mas tem essas leis dentro dele. E como eu assisti ele muitas e muitas e muitas vezes, existe essa construção, né? E existe o nosso mundo interior já mostrando pra gente desde pequenininhas essas leis. Ele é muito ágil. E aí eu vi tudo isso. Eu falei, caracas, que interessante. E eu agradeci muito o meu mundo, porque, caracas, eles ajudam muito em tudo. Quando eu tô com eles, eu tô... É assim que eu tô amparada, quando eu tô com eles. Teve uma experiência que eu fiz, porque antes eu tinha muito essa coisa de ficar buscando